Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caurana, eu sou estudante de biomedicina e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a AME, que é uma doença genética e rara. Atrofia muscular espinhal é uma doença neurológica rara e hereditária transmitida de pais para filhos. Mais conhecida como AME, ela é causada pela falta ou deficiência do gene responsável por produzir uma proteína que tem a função de proteger os neurônios motores que estimulam os músculos do corpo. Essa proteína é chamada de SMN. Ela permite o desenvolvimento dos músculos que controlam as atividades essenciais, como respirar, engolir, sentar e andar. Sem a proteína SMN, os neurônios motores morrem, causando ao longo do tempo fraqueza muscular. Os bebês com AME têm dificuldade de mamar, respirar, sustentar a cabeça e também para movimentar os braços e as pernas. Podem engasgar com frequência. A AME é a principal causa de mortalidade infantil. Estima-se que 1 em cada 10.000 nascidos terão a doença. Quando o pai e a mãe carregam o gene de deficiente, há 25% de chances de o bebê ter AME, o que é ainda mais preocupante. Existem 5 tipos de AME, mas tem 3 que são principais, com diferentes graus de incidência. O mais grave é o tipo 1. Os sintomas aparecem antes dos 6 meses de idade e os bebês apresentam dificuldade de respirar, mamar, engolir, sustentar a cabeça e sentar. Cerca de 90% dos bebês necessitam de auxílio para respirar. A maioria das crianças não tratadas não sobrevivem até os 2 anos de vida. O tipo 2 contém os sintomas que aparecem entre 6 e 18 meses de idade. Mais de 30% dos pacientes podem morrer até os 25 anos. Crianças com AME tipo 2 precisarão de apoio para andar e normalmente utilizam cadeira de rodas. Podem apresentar tumores nos dedos e deformidades esqueléticas como escoliose e deslocamento no quadril. Os pacientes não conseguem se levantar sem apoio e têm dificuldades com alimentação e respiração. O tipo 3 tem os sintomas que surgem após os 18 meses de idade. Pacientes com AME tipo 3 apresentam dificuldade para andar, correr e subir escadas, e ao longo do tempo podem perder a capacidade de andar, levantar ou andar sem apoio. As pernas são mais afetadas que os braços. Por ser uma doença rara, muitos médicos não estão familiarizados com a AME e isso pode atrasar o diagnóstico e o tratamento adequado, que geralmente só terá início quando os principais sintomas forem percebidos. Em relação ao tratamento, e no caso ele consiste em terapias e medicamentos, e alguns dos medicamentos são de alto custo. Bom, então o diagnóstico e tratamento da AME funciona da seguinte forma. Após o paciente apresentar os primeiros sintomas, o médico vai encaminhar para realizar o exame de teste genético molecular. Através desse teste, vai ser realizada uma investigação no gene SMN1, onde não contendo o exon 7, vai dar o diagnóstico então positivo para AME. A partir daí começa então o tratamento, que se baseia em terapias, então esse paciente vai ter que fazer fisioterapia, fisioterapia pulmonar e também tem os medicamentos, tá? Que esse paciente vai precisar tomar para poder neutralizar a doença. Os medicamentos são muito caros, então é um alto custo assim o tratamento absurdo. Eu separei o Zolgensma para falar. Esse medicamento, ele é um dos principais e mais conhecidos e ele tem como base repor, a função nervosa desse paciente. Então, ele vai realizar uma cópia do gene que está prejudicado. E aí vai neutralizar os efeitos da doença, o avanço da doença, para que esse paciente possa ter uma qualidade maior de vida, uma estigmatismo também, assim, de um tempo de vida maior.
E esse medicamento, ele custa em torno de 9 milhões de reais. Então, ele é um medicamento, assim, muito caro e foge da realidade da maioria das pessoas, né? Tem muitas campanhas que eu pude verificar pelo Instagram, por exemplo, de pacientes que têm AME e as famílias criam essas contas para poder fazer uma divulgação e pedir ajuda para arrecadar dinheiro para comprar medicação. Tá, mas mesmo com ajuda, assim, é um processo bem longo porque é um valor bem alto. O SUS, ele dá o tratamento para AME para tipo 1 e tipo 2, só que eles seguem vários critérios, tá? Então, tem os critérios inclusivos e os critérios exclusivos. Os critérios inclusivos, o paciente ele tem que apresentar todos eles para poder ter acesso a esse tratamento. E ele não pode ter nenhum critério exclusivo. E um dos critérios exclusivos é que esse paciente ele não pode estar utilizando da ventilação, do respirador, tá? Durante um período de 24 horas, continuamente durante 21 dias. E muitas vezes a maioria desses pacientes necessitam do respirador. Então, tem muitas pessoas que acabam não sendo alcançadas pelo tratamento do SUS, não passam nesses critérios. Então, eles têm que recorrer à ajuda financeira para tentar comprar a medicação, né? Então, assim, seria muito interessante para um futuro próximo, esperamos, que essas pessoas tenham acesso a essa medicação de forma mais fácil, né? Para que elas possam ter um tratamento adequado, para que elas possam neutralizar a doença, para que ela não avance, para ter uma estimativa de vida maior. Os neurônios motores merecem toda atenção, pois uma vez perdidos eles não se regeneram. Por isso, especialistas defendem a necessidade de uma triagem neonatal universal. O diagnóstico precoce poderá trazer benefícios para o futuro dos pacientes de AME. Doenças complexas podem alterar toda uma vida. A ciência pode alterar esse curso.